Olá, alunos e familiares, vamos a mais uma videoaula online? Vamos embora! Bem, hoje é aula de Geografia, chegamos ao módulo 10 do seu livro, cujo título é A População do Município. E logo assim, no começo do seu livro, você pode observar na página 71 uma música chamada Casinha Branca. Acompanhe comigo agora a leitura desse texto. Eu queria ter na vida simplesmente um lugar de mato verde pra plantar e pra colher. Ter uma casinha branca de varanda, um quintal e uma janela para ver o sol nascer. Às vezes saio a caminhar pela cidade, à procura de amizades, vou seguindo a multidão. Após a leitura desse texto, dessa música em forma de texto, você pode observar que o autor, ele prefere viver no campo do que viver na cidade. E ele fala sobre multidão. O que seria multidão? Multidão seria um grupo de pessoas, um grande grupo de pessoas. É o que nós chamamos agora de aglomeração, não é mesmo? E hoje vamos falar sobre população. A população da cidade, do município, do estado ou de um país. População é o conjunto de pessoas que vivem em um determinado lugar. Podemos falar sobre a população de um município, a população de um estado ou até mesmo a população de um país. Aqui no Brasil, o município de São Paulo é o mais populoso, ou seja, lá tem muito mais habitantes do que em outros locais. São mais de 12 mil pessoas vivendo na grande São Paulo. Esse número foi visto em 2018, agora em 2020, com certeza já ultrapassou essa marca. Você sabe como é feita essa pesquisa na qual se descobre quantas pessoas vivem no nosso país? Acompanhe comigo agora a leitura da página 73, Gotinhas de Saber. Como é feita a contagem da população? O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, nós chamamos de IBGE. É bem mais fácil falar IBGE do que Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, não é mesmo? É o órgão brasileiro que realiza o censo demográfico. É uma pesquisa realizada com os moradores de todos os municípios brasileiros. Ele é realizado a cada 10 anos. O mais recente foi o censo de 2010. No censo, os pesquisadores do IBGE visitam todas as moradias do país para aplicar um questionário. Depois das informações são organizadas e analisadas. Assim, é possível saber o número de habitantes de cada município, de cada estado e do Brasil. É possível também conhecer suas características, números de homens, mulheres, idades, por exemplo, e saber como vivem. Os resultados do censo demográfico são importantes para a sociedade ter informações atualizadas sobre a população e para o governo planejar suas ações de forma mais adequada. A página 74 do seu livro fala sobre mistura de culturas. Nada melhor para definir o Brasil, porque somos um povo que vivemos em uma mistura de culturas. Você sabe o que é cultura? Cultura é todo o conhecimento de um povo, bem como a sua arte, a sua crença, a sua religião, os seus costumes, a sua dança, os seus ritmos. Isso tudo é cultura, faz parte da cultura de um povo. E aqui no Brasil, nós tivemos alguns povos que trouxeram para nós culturas diferentes, como os índios, como os africanos e os portugueses. E pegamos um pouquinho de cada povo. Cada povo contribuiu com ritmos musicais, com comidas típicas, com a própria nossa forma de falar, palavras da nossa língua portuguesa. Algumas palavras, elas têm origens africanas, origens indígenas e o nosso maior bem, que é o nosso idioma, não é mesmo? A língua portuguesa, que também nós herdamos dos portugueses. É isso que vamos falar agora, um pouquinho
dessas culturas diferentes que existem no nosso Brasil. Como eu falei, vários povos contribuíram com diferentes hábitos, palavras, ritmos, músicas, danças, festas e comidas que fazem parte da nossa cultura atualmente. Vamos ver alguns exemplos? O milho e a mandioca são ingredientes típicos da culinária indígena, que hoje fazem parte da nossa alimentação. O chimarrão é uma bebida popular no sul do Brasil. Ele também é uma influência indígena. É muito comum lá no Rio Grande do Sul, porque é uma bebida quente, feita de erva mate moída. Aqui no Rio, como é calor, as pessoas não têm o costume de beber chimarrão, mas lá no sul, por ser frio, sim. A capoeira surgiu no Brasil com os africanos. O berimbau, instrumento utilizado na roda de capoeira, foi trazido pelos africanos que vieram lá da Angola. Aí você acompanha uma roda de capoeira. Olha essa foto aí. A capoeira é considerada uma dança, não uma luta, como alguns dizem. A religião católica, a festa junina e a língua portuguesa são algumas das contribuições portuguesas na formação da população brasileira. Aí você acompanha um templo Zulai em Cotia, lá em São Paulo. Em alguns municípios brasileiros é possível observar na paisagem a influência de outras culturas nas construções. Nessa pode-se ver a influência chinesa em um templo. Aqui também no Rio de Janeiro existe a Vista Chinesa e você também pode observar essa influência chinesa lá, nesse local chamado Vista Chinesa. Ainda sobre população, existe a população que vive na área urbana e a população que vive na área rural. Lembrando que urbano é cidade e rural campo. Nós sabemos que no Brasil a maioria das pessoas vivem na área urbana, ou seja, a população é bem maior na área urbana do que na área rural. Mas às vezes acontece um processo que chamamos de migração. Você sabe o que é migração? Migrar é sair de um local para viver em outro local. E isso acontece por diversos motivos. As pessoas desejam mudar de local, do seu local de origem para um outro local. Mas o principal motivo é buscando uma qualidade melhor de vida ou um emprego melhor para a sua família. A migração das pessoas que vivem no campo e decidem viver na cidade, ou seja, elas migram do campo para a cidade, tem o nome de êxodo rural. Porém, muitas vezes, quando elas vêm para a cidade tentando uma vida melhor, elas não conseguem. E muitas vezes elas voltam para o campo. E a isso aí nós chamamos de migração de retorno. Ou seja, êxodo rural do campo para a cidade. Migração de retorno da cidade para o campo. Bem, meus amores, por hoje é só. Falamos nessa aula sobre população, falamos sobre cultura, sobre diferentes povos que influenciaram a cultura aqui no Brasil, falamos sobre êxodo rural, sobre migração de retorno. Por hoje é só. Eu vou deixar aqui as páginas que vocês terão de fazer. Um grande beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.